Só um minuto? Só um minuto. Bom, vou falando com vocês. Na semana de notícias difíceis, a gente vai falar agora de uma notícia boa, né? Posso dar boa tarde, boas-vindas? Para que câmera eu olho? Diretor, muito obrigada. Estou esperando o ok, tá? Amigos queridos aqui. Pode ir? Muito boa tarde, bem-vindos todos. Muito obrigada por estarem aqui. Antes de mais nada, antes de eu seguir aqui meu roteiro, eu queria falar um pouquinho que eu fiquei pensando vindo no carro para cá. Eu apresentei o Bios Titãs. Fazer de novo? Televisão. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. É uma honra para mim estar aqui para falar de uma notícia boa, finalmente uma boa notícia. A gente teve algumas boas notícias, mas é que essa semana foi uma notícia, foi um pouco complicadinha, né? Mas a gente está aqui para celebrar, a gente está aqui para falar do encontro dos Titãs. E eu vim pensando, antes de seguir meu roteiro, eu vim pensando no que falar para vocês. A gente fez juntos o Bios Titãs, é um documentário que está no ar na Star Plus. E eu mergulhei no universo dos Titãs, na vida dos Titãs por meses. E foi uma das experiências mais ricas que eu tive. Olha que eu trabalho com música há muito tempo. E todo mundo me perguntava, por que os Titãs, o que são os Titãs para você, Sara? E eu dizia, além da importância deles para o cenário musical, que é impressionante, são 40 anos de banda, a maior banda de rock, né? Eles me ensinaram a trabalhar no coletivo. Eu acho que é essa a lição que o Titãs deixa para todo mundo que está aqui e para todo mundo que acompanha a carreira deles. É trabalhar no coletivo. É uma banda que começou no colégio, eles eram adolescentes, eles tinham interesses em comum, não só pela música, a diversidade musical deles é muito rica, né? Eles têm gostos musicais muito diferentes, mas as artes plásticas, a moda. E no momento de efervescência cultural, eles cresceram na ditadura e depois eles foram mostrando com contundência a realidade social do país. E foi um encontro muito potente, muito forte. Eles cresceram como homens também. Então eram adolescentes e viraram homens, amigos juntos. E isso é muito bonito. Então eles estão hoje aqui para comemorar esses 40 anos e é uma honra para mim estar aqui apresentando isso para vocês. O Titãs Encontro, que vai rolar em 2023. A gente vai ter uma turnê pelo Brasil com 7 integrantes da formação clássica dos Titãs. Nada melhor do que eles para compartilhar isso aqui com a gente, né? Então, nem acredito que eu vou anunciar, mas com vocês, Arnaldo Antunes, Branco Melo, Charles Gavan, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Brito e Tony Bellotto. Que alegria! Eu vou beijar tudo de novo. Gente, vocês não sabem como é emocionante ver todo mundo junto aqui, viu? Ops. Estão todos com microfones? Boa tarde, Titãs. Boa tarde. Boa tarde. Sempre quis falar isso. Não está funcionando esse? Estão desligados. Tá dando microfonia? A gente está meio desacostumado. Foi? Bom. Agora sim. Isso é para vocês se acostumarem com o que vai acontecer daqui para A microfonia frente. faz parte do nosso Isso é uma trabalho. prévia já. É muita gente. Alô. Som, melhor. Olá, boa tarde. Você vai fazer as perguntas, é isso? Eu vou, mas eu preciso dizer que realmente, assim, não quero ser redundante, mas vou ser redundante. É muito emocionante ter vocês aqui. Ali no backstage a gente já estava compartilhando dessa alegria. É para celebrar mesmo, é um momento forte, todo mundo sempre quis isso. Eu falei para o Nando, falei para vocês também, eu assisti Milton domingo e eu ficava pensando que eu não podia falar para ninguém, não podia vazar, né? Aí eu pensava comigo mesma, gente, daqui a pouco vão ser os Titãs nas arenas, lotando os estádios,
E as pessoas cantando todas as músicas, porque todo mundo canta, e são várias gerações. E eu acho isso muito lindo, porque as novas gerações todas, e vai angariando mais gente, mais gente. Enfim, com as músicas atemporais, a gente vai falar sobre isso, né? Porque é muito atemporal tudo, né? É impressionante. Ó, 10 grandes arenas, então vamos lá. Rio de Janeiro, vocês começam com o Rio, né? Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília, Curitiba e São Paulo. A turnê Titãs encontra uma realização da 30E, que está aqui ao meu lado representada por um dos seus sócios, o Gustavo Oliveira. Prazer. Obrigada por proporcionar isso pra gente. Grande, né? Gustavo. Palma. Temos que agradecer muito a Bonus Track Entretenimento também. E antes da gente começar o papo com o Sete, eu quero lembrar que tem alguns cartazes espalhados aqui pelo espaço, gente, com QR Code, para vocês poderem mandar perguntas, tá? Então, fiquem à vontade aí, que depois eu vou ler as perguntas. Branco tá rouquinho, mas fique à vontade para... Legal. Posso falar meio João Gilberto? Beleza. Amor. Arnaldo Antunes. Vamos lá. Muitas bandas surgiram ali nos anos 80, né? A gente pode dizer que o Titãs é uma das maiores de rock da sua geração. E tem essa coisa super interessante que misturava a ousadia com a poesia, a moda com as artes plásticas. Vocês sempre foram muito ricos em todos os sentidos. O que significa para você esse reencontro? Bom, antes de mais nada, é um jeito de matar a saudade, da gente se divertir. Acho que mais do que 40 anos de banda, tem mais anos ainda de amizade, e que é o que vem à tona quando a gente se encontra, como aqui a gente estava antes. Toda vez, eu fiquei 10 anos, né, nos Titãs, de 82 a 92, mas toda vez que eu reencontrava, seja para participar do acústico, na turnê com os Paralamas, na celebração dos 30 anos que a gente se reuniu de novo, e nos encontros informais, sempre é tudo regado a muita risada, muita cumplicidade. Eu acho que a gente arrumou um jeito de convivência entre a gente que é muito único, assim. A gente aprendeu tudo junto, aprendeu a tocar, a atuar em cima de um palco, a fazer um arranjo, a gravar. Então isso é uma coisa que faz parte da nossa história. Acho que além do reencontro de nós todos, a gente vai estar celebrando o reencontro nosso com um período muito fértil e feliz da nossa juventude. E poder compartilhar isso com o público é uma alegria, uma oportunidade muito feliz, assim. Eu tô achando que vai ser foda. Eu tenho certeza. Tony, foi isso que motivou vocês? De quem veio a ideia? Dá para falar? Olha, isso não está no meu roteiro, primeiro, mas eu estou muito curiosa. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Essa fala do Arnaldo me emocionou. Eu acho que a gente tinha esse... É muito louco, assim, porque... É a glória, assim, sabe? A glória disso que aconteceu, esse projeto de juventude, que era um projeto caótico ali, aquele amor que a gente tinha para fazer música, e agora a gente vê 40 anos passados. Outro dia eu passei ali no Ibirapuera, eu vi aquele Monumento das Bandeiras, do Brecheret, e eu fiz uma ligação. Eu acho que os Titãs são isso, assim, é um monumento que já está assim, meio que... Ele já está dentro da paisagem, mas toda vez você leva um susto com a força estética que aquilo tem. Então, acho que a gente criou um tipo de música que se perpetuou, e mesmo com as saídas, com as transformações, quando os membros que não estão mais na banda, quando eles fazem os trabalhos solo, eu sempre estou enxergando ali aquela música que a gente criou junto. Então, acho que faz todo sentido essa celebração. Acho que a gente comemora a glória dessa música, desse tipo de música que a gente inventou. E uma coisa que é muito bacana, que é isso que o Arnaldo falou, eu acho que com todas a gente já teve divergências, já teve discussões, mas a gente tem, além da amizade, uma admiração e um respeito muito grande uns pelos outros. Então, a gente está aqui assim de peito aberto e, como o Arnaldo falou, se divertindo. A gente estava rindo ali, fazendo sem imaginar brincadeiras que a gente fazia há 40 anos atrás, as mesmas babaquices de moleque, assim. Então, eu não sei nem de quem surgiu a ideia. Eu acho que isso gera uma expectativa dos fãs que sempre ficavam cobrando.
E quando foi chegando 2022, vamos aproveitar nessa data que a gente comemora 40 anos para tentar fazer esse reencontro. E é claro que teve, assim, muitas discussões, muito vai e vem. Acho que a gente está uns 2 anos falando disso. E é maravilhoso que a gente tenha conseguido. Eu agradeço muito aí o Gustavo, o pessoal da 30E, todo mundo que ajudou. E é isso, é a glória, é a alegria. Paulo, falei aqui na minha introdução que quando me perguntam sobre os Titãs, eu fiz o documentário e acompanho vocês desde menina também, né? Desde a MTV, mas o documentário foi muito forte para mim, porque eu mergulhei muito na história de vocês por meses. E o que eu mais aprendi é que é uma banda que sabe lidar no coletivo, é uma banda democrática. Isso é muito bonito, em todos os sentidos, né? Aí eu queria saber o seguinte, essa turnê, esse formato de 10 shows, para vocês, como vocês estão preparando? É igual andar de bicicleta? Tipo, aprendeu, vai? Como é que é, assim? Como é que vocês estão se preparando para esse encontro? Olha, eu acho que não sei ainda, a gente precisa subir na bicicleta. A gente ainda não subiu. Mas eu acredito que sim. Eu acho que é interessante porque depois de sair da banda, eu fui me reeducar, porque eu falava sempre no coletivo. Nós estamos fazendo no isso, plural. nós vamos. Aí quando eu lancei meu disco individual, que já não é solo, porque já não é paralelo ao trabalho da banda, eu continuava falando, não, nós não. Aí eu pensava comigo, mas nós quem? Né? Só eu. E aí é muito bacana poder falar de novo nesse coletivo aqui, sobre a maneira como a gente funciona, né? Você falou sobre o fato da gente ser agir democraticamente, né? Tem uma coisa muito bacana que acontece, que eu acho que é uma demonstração do nosso funcionamento, que está no documentário que o Branco Melo fez sobre a banda, né? A Vida Até Parece Uma Festa. Uma hora que o Nando se dá conta, numa votação de músicas, ele se dá conta que ele votou sozinho, nem o parceiro dele votou na música que ele fez. Então, isso acho que dá conta de como é importante, como o bom senso sempre norteou as coisas que a gente fez. Quer dizer, acima de uma coisa pessoal tua, não, mas essa minha música, ou aquela sua, ou vou fazer, tem a coisa do melhor material, de enxergar sempre a melhor atitude, a melhor lista, o melhor show, o melhor disco. Esse desejo é uma coisa que a gente sempre dividiu, né? E isso sempre norteou o que a gente fez. Então, é uma delícia estar falando de novo nós, falando esse coletivo, é muito gostoso. E o repertório, Brito? O repertório é difícil, quando você imagina a nossa discografia, né, você pensar que show vai ser esse, né? Mas eu acho que a gente já tem um belo esboço do que vai ser esse repertório. Eu acho que a gente já apostou no óbvio, que é selecionar assim, os maiores sucessos da época em que estivemos todos juntos, né? Com algumas pequenas exceções. Eu acho que tem músicas que são muito importantes na nossa história, que não são exatamente grandes sucessos, e também 2 ou 3 coisas que a gente gravou depois da saída do Arnaldo que não podem estar de fora, né? Não podem ficar de fora. Então eu acho que é basicamente isso. Eu acho que a gente já tem mais ou menos um consenso em relação a isso. Falta parar uma aresta ou outra, mas vai ser um prazer tocar de novo, porque eu acho que tocar essas músicas, nós 3 que ainda, os assim chamados remanescentes, tocamos essa música com frequência, esse repertório com frequência, faz uma diferença, né? Eu estava pensando assim, poxa, cantar Polícia com Arnaldo e Branco fazendo back, o Nando tocando baixo, Paulo dividir a voz do Miséria, isso é uma emoção muito grande para nós, eu acho, e para os fãs. Eu acho que essa questão de ver a gente junto, né? Eu mesmo como fã de outras bandas, de outros artistas, se fica querendo rever isso, que foi um momento que te marcou tanto ali. Então, como o Arnaldo disse, a gente tem muita cumplicidade, foi forjada ali naqueles anos de juventude, fim de adolescência, juventude, que você tem que se reinventar e se inventar como ser humano. E acho que a gente passou por tanta coisa
que eu acho que o que existe entre nós é uma irmandade, eu acho que é a palavra certa. E você sabe que na pandemia muita gente mais nova descobriu vocês também, né? Sozinhos, porque tem isso do irmão mais velho, do tio, do pai, mas tem essa coisa da pandemia ter trazido uma curadoria musical espontânea das pessoas, porque foi uma necessidade, a música é uma parada que cura, óbvio. E eu senti muito isso, e eu acho que vai ser muito lindo para os adolescentes e para os jovens assistirem pela primeira vez o que eles veem no YouTube, que são vocês juntos no palco. Eu fico pensando nisso e falo, gente, que coisa, porque eu já vi, né? Vi no acústico, depois nos shows do acústico com o Arnaldo junto. Mas muita gente não teve essa oportunidade, então isso é muito legal. Gavan, Charles, vamos lá. Falar um pouquinho, já que a gente está falando de repertório, as músicas de vocês seguem sendo contundentes, seguem sendo atemporais, né? Vocês têm dimensão disso, assim? Sim. Das letras, de tudo. Sim, temos. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado pela trezeira, pela empreitada, pelo interesse. Boa tarde a todos, boa tarde, Sara. Pegar emprestado uma frase do Brito, que está no nosso press release, que diz o seguinte: a gente tratou as nossas canções de temas que não foram resolvidos e talvez nunca se resolverão ao longo das nossas vidas. Isso faz com que algumas dessas canções, grande parte, na verdade, do repertório, faz com que elas prossigam, continuem atuais, né? Por tratar de temas inerentes a diversas gerações, né? Isso o Brito disse, está no nosso release, e resumiu muito bem a mais pura verdade. E eu queria acrescentar uma coisa também, que eu acho interessante, né? É bem verdade, né, que nós todos aqui, mesmo aqueles que estudaram juntos, e os que não estudaram, que é o caso eu e de Tony, a gente não é da equipe, mas a gente frequentava o colégio de equipe, né? De alguma forma, nós tivemos assim, uma formação musical e cultural extraordinária. Nós tivemos os melhores professores possíveis, né? Alguns deles estão fazendo 80 anos este ano, caso do Newton, que se despediu dos palcos, e outras professoras e professores já se foram. O Gal, por exemplo, se foi recentemente, Bob Marley já se foi, o David Bowie já se foi, todos professores. Clementina, toda hora eu falo isso, Clementina Branco. também, né? Que o Branco ia visitar sempre. Dentre outros que vai dar para citar, obviamente, né? Mas a gente sempre aprendia dessas professoras e professores através dos discos, dos shows, das letras, do que eles diziam, né? Cada um da sua maneira. E acho que isso nos formou, de certa, né? de um jeito ou de outro, mas também tem pessoas nessa órbita assim, que ajudaram bastante nesse processo, mesmo para quem não era da equipe, como eu e o Tony já falei, né? Gente mais velha, que parecia até um irmão mais velho, como Sérgio Groisman, né? Uma espécie de irmão mais velho. Então, por conta dele, nós tivemos... Eu vi shows incríveis na equipe, muito menos do que eles que estavam participando. Branco e Marcelo trabalhavam na bilheteria do show do Luiz Melodia, por exemplo, né? Eram produtores executivos. O Sérgio Groisman, o cara ultravisionário, já trouxe esse universo da música brasileira para todos nós, né? Então, por conta desses grandes professores, eu acho que isso formatou a gente no nosso processo de composição, de se relacionar uns com os outros, como você falou, um grupo extremamente democrático, né? Então, por isso, tem também o nosso olhar, a somatória das nossas individualidades artísticas, né? Que traz um som, uma música dos Titãs. Então, acho que os nossos grandes professores, nossa formação ao longo de toda a nossa carreira, cada um do seu jeito, somado às nossas personalidades artísticas, né, ela resulta num processo de produção e de composição, né? Mas também tem o nosso olhar, né, de olhar para questões, como falei, que não foram resolvidas e que não irão se resolver. Tem o nosso olhar, o nosso som, a pegada, a estética, né? Acho que por isso nosso repertório ainda continua muito, mas muito atual. Reflexões, né? Não só as reflexões sociais, mas reflexões existenciais, muitas músicas de amor que são lindas e as pessoas cantam em uníssono, né? E muitos artistas cantam nos seus shows, cantam até em trio elétrico, enfim. Nando Reis. Nando, é muito bonito, muito importante, né? Bandas nacionais ocuparem as arenas, e agora a gente está tendo essa volta. E as pessoas com sede de shows, assim, né?
Então essa turnê eu acho que já nasce histórica, vai ser um momento de muita troca, essa coisa das reuniões familiares também, né? Então todo mundo junto aqui. Eu queria saber como é que você acha que vai ser essa explosão em relação ao público. Você que é um cara só um pouco sensível. Boa tarde, Sara, boa tarde a todos. Olha, eu consigo antecipar, ou pelo menos intuir, o que deve acontecer pela minha própria emoção. Nesses 2 anos, foi em plena pandemia que esse assunto veio à tona de forma meio indireta, assim. Certas coisas a gente não sabe quando começam, elas estão no ar e a gente vai se juntando. Eu conversei muito com o Brito, né, sobre essa ideia, e ao longo, e com meus filhos também, né, porque a pandemia foi um momento de suspensão, onde as coisas essenciais, né, foram tomando outro significado, talvez os seus devidos lugares. E os Titãs são parte estrutural da minha vida, não profissional. Antes profissional, como o Arnaldo falou, nessa compreensão do que é o mundo da relação de amizade e tudo mais. Eu chegaria a dizer que não só membro dos Titãs eu fui, né, mas membro fundador, sou e me sinto e sempre serei, como sou fã da forma como aprendi, como a forma como vejo, inclusive depois de ter saído da banda. Eu fiquei 20 anos e nos 20 anos que eu estive lá, os discos que produzi juntos, que participei, são magníficos. Eles estão entre as coisas mais belas, não apenas do que eu fiz, como do que já ouvi e foi feito. Então, assim, quando eu penso que tenho 5 filhos, 2 deles viveram de fato, né, a experiência, né, enquanto eu estava na banda, de viajar, cresceram. Quando eu comecei a banda, eu não era nem casado, sabe? Eu hoje vou fazer, semana que vem eu faço 60 anos, eu tinha 19 anos. Você é o único que não fez 60 ainda. Eu ainda não fiz 60. Eu vou ter a sorte de fazer 60 e como os meus 60 vão atravessar em cima do palco junto com meus amigos. Eu acho isso tão bonito. Eu falei, vocês não estavam aqui, mas eu falei uma coisa. Vocês se conheceram em adolescentes e vocês cresceram profissionalmente e pessoalmente. Vocês viraram homens juntos. Isso exato. É muito forte. Então, assim, essa emoção que eu sinto e já venho sentindo nesses 2 anos, quando fui nas conversações, lembrando, eu convidei Arnaldo e Paulo para participarem do meu show, antes até da pandemia, e tocamos, evidentemente, músicas dos Titãs. Eu vou até tocar baixo, né? Vocês sabem, eu toquei baixo só durante os Titãs. E quando eu peguei o contrabaixo, foi uma coisa impressionante, porque imediatamente, embora um pouco enferrujado, tudo aquilo está dentro da minha cabeça, como dentro, assim, do meu DNA já. Então, assim, subir ao palco, reencontrar, tocar com eles, coisas que eu fiz, que nós fizemos, mas quando eu penso o que elas significam para mim, elas são muito grandes, de grande importância. E apresentar, estando ao lado deles. Até a coreografia a gente lembrou. A coreografia, claro, me lembro eu tenho uma memória, é absurdo, eu não posso não lembrar coisas que fiz na semana passada, mas daquilo que fizemos há 40 anos atrás eu me lembro da emoção do backstage antes de entrar no palco, porque esses 40 anos que são comentados foram feitos 15, 16 de outubro de 82, quando a gente fez o primeiro show, né, lá na choperia. Não era choperia, no teatro. E, enfim, e tocar essas músicas, reencontrar, voltar a tocar contrabaixo, com aqueles arranjos, ouvir e apresentar, né? Subir ao palco para apresentar para 3 dos meus filhos e dos filhos de muitos aqui, que eu vi, meninos, nunca mais revi, né? Assim, na convivência contínua que nós tivemos, e que estarão na plateia. E meus filhos, quando eu comentei isso, lá durante a pandemia, eles simplesmente enlouqueceram. Quando eu vi a reação dos que participaram, Theo e Sofia, e os que não viram, Sebastião, Zoé e Ismael, tipo assim, uau, que eu preciso... É uma emoção muito grande, assim, porque, só para completar, a música que nós fizemos,
juntos. E eu digo porque eu estou podendo comentar na parte, falando daquilo que eu participei. Ela não é apenas atemporal, ela se comunica perfeitamente com o mundo de hoje. E comigo ela é uma música de altíssimo nível, como é a produção de todos os que estão aqui ao meu lado desde sempre. Então, assim, nós somos foda. Eu só não finalizo agora, depois dessa frase, Acho que agora. porque ela resume tudo, porque eu queria só falar do Fromer. De que maneira, porque não tem como não falar do Fromer, e de que maneira que ele vai ser homenageado assim, nessa turnê? Bom, claro, não dá para não falar do Fromer, mas antes eu queria dizer que isso aqui é um momento muito legal também, porque o Branco está aqui curado e recuperado de um problema sério de saúde. Ele está falando pouco porque ele está rouco ainda, está se recuperando, mas ele já está curado e ele está recuperando a voz, e isso também enche a gente de felicidade. E claro, isso remete à grande perda, à grande tragédia que a gente viveu, que foi a morte do Marcelo. E claro que ele está sempre junto, né? Cada noite que a gente toca uma música que ele compôs junto, que ele bolou uma guitarra, a gente está celebrando ele, está lembrando dele. Mas para esse show especialmente, a gente vai convidar a filha do Marcelo, Alice Fromer, que era uma menininha muito pequena quando ele morreu, hoje é uma cantora, então ela vai participar do show cantando algumas músicas. É uma forma do Marcelo estar ainda mais presente. Mas é claro que ele, sempre quando a gente senta junto, fica um buraco, ele sempre faz muita falta, assim. Mas ele vai estar junto, claro, a filha dele representando gloriosamente, e nas lembranças todas, enfim, ele é tão responsável por tudo isso quanto qualquer um de nós. Eu acho bacana também a gente lembrar do Marcelo no momento que a gente conseguiu realizar essa história de se encontrar novamente, tocar juntos, aparar as arestas, né, que existem entre nós e existem entre qualquer pessoa, qualquer relação, casal, banda, etc e tal. E eu acho que o Marcelo era um cara que aparava arestas, entendeu? Ele era um cara que eu costumava brincar, dizer que ele era o melhor amigo de todo mundo. E às vezes o pior também, o maior inimigo. Mas ele era um cara que era cola entre nós, assim, do ponto de vista pessoal. Ele fazia liga, ele tinha uma inteligência emocional muito grande. E o fato de a gente estar junto me lembra muito a presença dele, de alguma maneira, entendeu? Da gente ter conseguido acertar tudo isso aqui, as nossas diferenças, ter ficado com o que a gente tem de bom, com o que a gente fez de bom, juntos, com o que um contribuiu para o outro, para melhorar em todos os sentidos. Então, esse show, obviamente, é dedicado ao Marcelo. Que lindo. Ele iria adorar, ele iria querer fazer essa ponte, com certeza. Ele era muito agregador, né? Gente, eu estou muito feliz, viu? Todos nós. Nossa. Estamos. Que coisa linda essa foto. Essas fotos que vocês fizeram com o Bob Wolfenson, né? Maravilhosos. Gustavo, muito obrigada mais uma vez. Me fala uma coisa. Responsabilidade, né? Pra caramba. E aí o meu ainda tem um quesito emocional. Tem. Eu tenho que fingir normalidade, mas eu estou completamente emocionado. Nossa, é muito, muito lindo. Do ponto de vista de entretenimento ao vivo, o peso, eu queria que você falasse o peso e a importância dessa turnê. Sara, eu acho que o propósito da nossa empresa é justamente causar isso, assim. O que eu estou sentindo e eu espero que os fãs sintam também, assim. Grande. A gente enxerga o Titãs muito grande. A gente vai fazer show grande para muita gente. Eles precisam ter uma presença de palco grande. A gente quer causar o impacto que eles merecem, assim, e o que a gente sente. E é legal a gente acompanhar os bastidores disso, porque eu percebo o quanto eles ficam, quanto é potente o encontro deles juntos, assim. Eu conversei individualmente com cada um, e eu falei isso com o Tony recentemente agora, eu falei, impressionante como eles falam a mesma coisa, individualmente, sabe? Como eles enxergam... Eu senti isso no documentário, é muito legal. E o lance do todos ao mesmo tempo agora é isso, assim, é essa fortaleza para a gente viver esse presente. O todos ao mesmo tempo agora faz a analogia do álbum de 91,
mas é para a gente reforçar essa ideia de que as pessoas vão viver o agora, entendeu? Isso que está acontecendo, ele é imediato, cara. A gente precisa viver isso, entendeu? E toda essa euforia que a gente quer causar no público, entendeu? Essa necessidade de, pô, preciso ver o Titãs, sabe? Então, assim, eu tive o privilégio de crescer com os pais, meu pai está ali, com irmã, com filho, com irmão, que me ajudaram a entender a importância dessa banda. E a gente precisa transmitir isso, cara, para o público. Então a gente vem muito grande, com muitos shows, virou uma loucura o mercado, né? Todos vocês sabem de todo mundo querendo fazer esse show. Então a gente vai tratar com muita responsabilidade, com muito amor, com muito carinho, e vamos colocar esses caras para fazer o que eles, talvez uma das coisas que eles mais gostam, assim, que é fazer música. Todos eles falaram isso, inclusive. Pô, quero fazer música, quero subir no palco, quero mostrar para meus filhos. Então você viu uma sede assim grande disso. E que momento bonito para fazer isso, né? Celebrar um alívio. E ainda junta isso que a gente precisa, né? O país precisa disso. É importante, né? Porque quando eu particularmente, né? O projeto já estava andando, já estava certo, e eu pensei assim, cara, esse show vai ser ano que vem, essa turnê precisa ser uma coisa celebrativa de um momento bom. Então acho que nós estamos muito felizes com essa ideia de uma verdadeira reconstrução do Brasil. Então a gente também está inserido nisso. Esse show eu acho muito... E é simbólico oportuno. Porque vocês surgiram neste momento também. Lá atrás, De 40 anos atrás. Né? Muito Um momento de reconstrução também. Legal. Então a gente precisa de vocês para dar esse símbolo também, eu acho. Eu posso abrir para perguntas? Carol, você me mandou aqui? Mandou no WhatsApp, tá. Pergunta do Josué Veloso, do veículo Brasileiríssimos. A pergunta é: quais as semelhanças e diferenças que vocês enxergam? A gente acabou de falar, cadê o Josué? Olha que sintonia, cara. Quais as semelhanças e diferenças que vocês enxergam entre o Brasil de 82, ano que a banda surgiu, e o Brasil de 2022, ano que marca o reencontro de vocês? Quem quer responder? Uma questão complexa, né? Porque eu acho que muitas coisas não saíram do lugar e outras saíram do lugar e foram para um lugar totalmente inesperado. Eu acho que depois da redemocratização que aconteceu nesses últimos anos foi uma surpresa para muitos, eu acho. Esse crescimento da direita, dessa direita radical, intransigente, era uma coisa que não estava nos planos de ninguém, eu acho. Essa intolerância. Então, nesse sentido, é um problema totalmente novo, inédito. Eu acho que é uma coisa que não estava nos planos de ninguém. E eu acho que a semelhança, se é que tem alguma, é que naquele momento o Brasil saiu de um momento muito difícil, de falta de liberdade, diferente do que a gente vive hoje, claro, mas e começou a experimentar uma democracia de verdade, como não acontecia há muitos anos. Então, acho que, nesse sentido, talvez valha a pena olhar para trás para fazer dessa experiência nova que vem por aí um passo adiante, mais rica, mais diversificada, mais inclusiva para todos nós, né? Posso acrescentar? Uma pergunta complexa, como o Brito falou, né? Lá nos anos 80, quando a gente começou a nossa carreira discográfica, eu entrei em janeiro de 85, né? Parte do controle do que se lançava passava pelas garras da censura, né? Bichos Escrotos, por exemplo, uma faixa que entrou em 86, mas a radiofusão dela foi proibida. Podia ouvir em casa, mas não podia ouvir no rádio. Então a gente ainda vem de um momento que a ditadura está recuando, né? Está recolhendo as suas garras, mas a gente, toda a nossa geração, ainda vem daquele Brasil muito rígido, sob controle do governo militar, né? As coisas mudaram muito nesses 40 anos, mas a gente, de certa forma, encontrou formas de, dentro desse sistema, conseguir se expressar, né? É só olhar para que os nossos mestres, as ferramentas que eles usavam para driblar a censura, com pseudônimos, com muitas metáforas, né? Quando a gente chegou, acho que a gente não precisava de tantas metáforas, apesar da gente ter usado, mas a gente podia falar de uma forma mais aberta e mais direta, né? Só o problema é que aquilo não podia ser executado no rádio. Mas essa é uma das principais diferenças que as pessoas
tem gente aí que está querendo voltar ao que era antes, né? Era bom pensar direito e contextualizar, estudar um pouco da história, né? Para ver o horror que foi esse período, né? 64 a 89. Foi um período horroroso da nossa história e, de alguma forma, todo mundo que respeita o outro combateu esse regime. E a gente se viu, nesses últimos 4 anos, nessa condição de novo, de quem respeita a opinião do outro, combater esse regime praticamente de exceção. Então, há muitas semelhanças, de fato, se a gente reparar, não vai nem dar nem para enumerar aqui. Mas uma delas, eu acho, essa, assim, tinha o controle explícito do Estado sobre nós, que era a censura. E a perseguição também ideológica existia, muito menor nos anos 80, mas existia. Duda Ventura, da Isto É. Vocês chegam para esse reencontro com o mesmo espírito dos garotos da década de 80? Vocês falaram um pouco disso, mas era legal aprofundar. Eu tenho certeza que sim. Cadê Duda? Você também tem já, né? Sim, com certeza. Uma sensação. Eu acho que tem, assim, dentro dessa mitologia das bandas de rock, tem essa ideia meio do Peter Pan, da preservação da juventude eterna, né? Então, e a gente sentiu isso de verdade aqui, como a gente falou aqui no começo, quando a gente se reencontrou, imediatamente a gente faz as brincadeiras que fazia há 40 anos, quando a gente está no palco, tem muito uma sensação meio atemporal, assim. Eu tenho certeza que quando a gente começar a tocar junto, a gente vai ter essa sensação de que está ali no como é que chamava? No Rádio Clube, no Radar Tantan, Rose Bombom. Então, sem dúvida, esse espírito, assim, essa gana, essa coisa incandescente, assim, está rolando. O interessante é que agora entrou para o repertório novas piadas, porque, enfim, nesse primeiro encontro das fotos, a gente foi obrigado a ficar numa posição. E aí, para sair da posição... Vocês fizeram essas fotos? Sabe, a gente já fez fotos de todas as maneiras, de todas as formas. Mas, fala. Quando ela anunciou assim, agora os meninos, vou chamar os meninos. Os meninos. Brincadeira. Gente, eu acho vocês muito os nossos Rolling Stones. Só a gente estar junto, a gente já se nutre de um espírito muito parecido de como era. Então, eu acho que isso é uma coisa que é meio eterna mesmo. Eu fico chocada. Eu já tive a oportunidade ainda de entrevistá-los individualmente, não só em grupo, com a memória, a coisa que o Nando falou, que é a da memória afetiva. A tua resposta foi toda uma memória afetiva, uma vontade de mostrar para os filhos. Eu acho isso muito lindo, dividir e compartilhar as memórias e tal. Mas eles têm muita memória de histórias assim, vocês lembram de histórias, de detalhes, de coisas, assim, do casamento de de quando, sei lá, de quando foi feito Bichos Escrotos, de quando foi feito... Eu adoro essa história de Bichos Escrotos, eu falo sempre essa história. Eu falo, assim... Eu acho maravilhoso. A minha filha te viu aquele dia e perguntou, né? Você vai cantar Bichos Escrotos? Minha filha de 9 anos. Aí eu olhei pra ela, falei, por que você perguntou isso? Ela, porque a história é muito boa, mãe. Eu falei, você ouviu? Ela, você sempre fala do casamento do Paulo. Gente, eu fiquei chocada, a menina 9 anos. Depois um outro de 6 anos enlouquecido, porque como você tocou uma dos Titãs naquele show, foi um show de rock, comemoração do rock, mas qual que era? Não era Bichos Escrotos. Era Rock 40, no era festival. 40, mas qual que foi que você tocou dos Titãs? Eu não sei se foi comida, se foi... Acho que foi comida. Não lembro agora. Memória recente é ruim, a gente só lembra mas das foi coisas comida. bem antigas. Aí o pequeno de 6 anos ficava pulando assim, gente, eu falei, olha, vocês veem que vai dar... Eu vou levar os meus filhos em todos os shows. Em Curitiba, aquelas que já se convidam. Em Florianópolis. Mas isso que você falou... São Paulo é o último meu. Eu vou ter que ir pelo menos na estreia, Mas né? é por um motivo especial. Tá, a gente Mas conversa. isso que você falou da memória afetiva, eu acho que o público também tem essa memória afetiva. Eu acho que a gente fez parte da história de muita gente. Né? As pessoas sempre vêm me lembrar de um show que foi há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. E na verdade, as novas gerações que não viram a gente ao vivo, receberam isso dos pais, ou às vezes até dos avós, dependendo da idade.
Aí é muito legal, porque a gente, na verdade, acho que desperta pessoas que se lembram do seu casamento, do seu namoro, do seu momento de vida, através da nossa música. Então, isso, poder compartilhar de novo isso com o público é muito emocionante mesmo. E eu acho lindo, mais uma vez, sem querer repetir, mas acho lindo as pessoas, os adolescentes, os jovens que descobriram por conta própria. Porque a música é boa, porque vai lá, quer entender, sei lá, Cegos do Castelo, deixa eu entender, sabe? Marvin, Igreja, e daí eu acho isso muito legal, Olha só, Guilherme Nigro, fã-clube Titã São Paulo, sabia que ia perguntar de música, porque eu falei, alguém vai perguntar, porque eu vou perguntar. Qual música vocês ainda não tocaram ao vivo juntos, que vocês gostariam de tocar? Existe uma música que vocês nunca tocaram ao vivo juntos? Primeira pergunta. Várias. Várias? Que a gente nunca tocou ao vivo juntos? Ué, fora aquele repertório que a gente tocou juntos, milhares. Mas eu acho que talvez da época que o Arnaldo saiu, né? Acho que a gente, por exemplo, eu estou lembrando, Cegos do Castelo, a gente não chegou a tocar com o Arnaldo. O Arnaldo participou do acústico, mas você não tocou com a gente aquela música, né? Outra que poderia estar, eventualmente, o Epitáfio também, a gente nunca tocou juntos, assim, todos nós, né? É Preciso Saber Viver, está na mesma fora categoria. Isso, tem todas as músicas que a gente compunha e que não entravam nos discos. Então, tinha aquelas votações e aí tem, aquela disputa. Aí tem um monte de música que a gente gostaria de ter cantado junto, mas que não cantou, ou cantou só numa demo, ou quando compôs, tipo, vai pra rua! Mas você vai fazer o quê? E assim várias. Vamos ter que tocar essa aí. Vai pra rua! Essa que o Arnaldo cantou está na demo do Cabeça Dinossauro, que foi publicada há uns anos atrás, numa edição comemorativa, né? Mas ela não passou, ela não está no disco, ela não foi selecionada. Ela foi vetada. Que entrou no lugar. Você pode fazer essa performance no meio de uma música e outra. Eu amei isso. Já pensou, as pessoas assustam, né? Nada. Em nome do fã-clube... perdi, mas tem uma frase tão linda. Peraí, volta. Em nome de todos do fã-clube, a gente gostaria de dizer que está extremamente feliz nesse dia. Cadê? Cadê o Guilherme? Que amor! Quantos anos você tem? 32. Tá muito feliz, né? Todos estamos. Jura? Ai, que lindo. Olha, não, eu acredito que seja mesmo. Deve ter esperado muito por esse momento, tá com a camiseta, né? igual a sua ali. Deixa eu ver. A Malu, gente, maravilhosa. Querem saber também de outras músicas que vocês vão tocar. Dá pra falar mais alguma? Que não pode faltar? Não sei, pode falar? Bichos Escrotos já está liberado para a censura? Se já tiver, acho que a gente vai cantar. Tadinha da minha pequena, não sei nem se ela Não, sabe o Bichos significado da palavra. é incrível porque a gente não podia cantar o palavrão. Não pode. Mas era maravilhoso, porque Não a gente podia, deixava de cantar o Vão Se Fuder e todo mundo no público, vão se fuder. É maravilhoso. Parecia que era a censura ajudando de alguma forma, aquela catarse que rolava. E as crianças adoram essa música. Então, sabe que tem um lance com criança que é assim, ó, a gente fala, não fala palavrão, e eles não falam, mas tudo bem. Mas na música eu deixo. Porque, né? Aí é tipo muito o momento deles de falar, vai se fuder, Ou igual da Pitty, a música lá, que me acha foda. Eles ficam tão felizes, aí eu começo a rir, eu falo, gente, acho que é um momento de libertação da criança, poder falar um palavrão na música, porque daí tem um outro significado, né? Uma coisa mais genuína. Vamos lá, Davi Santos, veículo Popline. Aê, Davi. A gente pode esperar alguma gravação inédita? Olha, boa pergunta. Seja um single ou até um EP depois de 31 anos? Seria o primeiro material de todos os Remanescentes juntos. Remanescentes é bom. Desde o álbum Tudo ao Mesmo Tempo Agora. A gente não está nos planos a princípio, a gente tem muito trabalho para fazer, eu acho que para fazer essa turnê acontecer direito, fazer os arranjos ficarem bacanas. Eu acho que alguém perguntou aí essa história da gente reviver os anos 80. Eu acho que é isso em parte, eu acho que a energia é mesmo, o espírito de entrega, mas a gente é um bando de velho arretado, eu acho assim.
que a gente vai fazer as coisas diferentes e para valer, que eu acho que conta. Eu acho que essa é a energia que as pessoas esperam da gente, que a gente faça as coisas com sinceridade, para valer, com energia que a gente tem hoje em dia, que não é que a gente tinha aos 20 anos de idade. Eu lembro que a gente... Mais experiência, com certeza. Mas eu acho que é diferente, mas a coisa é que é de verdade. Tem que ser de verdade para valer. E eu acho que isso que é mais importante do que tudo, que fazer um projeto assim, arqueológico. Não é a nossa ideia não é essa. Acho que a ideia é fazer esse encontro para valer. Né? Acho. Sem dúvida, é isso aí. Pergunta de Lucas Balatti, o veículo Orbe Band. Tony Bellotto começou a assumir os vocais recentemente com um grupo. Isso vai acontecer na turnê? Não, né? Agora, com os cantores voltaram, eu posso ficar quieto de novo. Graças a Deus. Eu sou o cara mais feliz aqui. Eu vou fazer 10 shows sem precisar me preocupar com garganta, com voz, como eu sempre fiz. Eu posso entrar morrendo, é só tocar a guitarra. E com esses cantores maravilhosos, nada. Não vou ouvir minha voz. Aproveitem hoje. Ai, eu não esperava por essa. Eu achei que você ia cantar Uma boa pergunta essa. Parabéns. Aí você falou agora, a gente está falando das músicas, só fazer um comentário, que linda a Gal cantando tua música, Brito. Qual Agora que a gente postou, alguém postou aí, a Gal Costa, no momento sim, ali, falando da letra. Bom, a Gal, todos nós somos fãs, sempre fomos. Nando fez uma turnê Nando com fez ela. turnê com ela. É uma pessoa incrível e que influenciou os tropicalistas todos. E a Gal era a nossa musa, digo eu. Na nossa juventude não tem quem não fosse apaixonado pela Gal Costa aqui nessa banda. Gal e Rita Lee, né? Disputar. Mas é lindo esses encontros geracionais também, né? A Rita também, o Beto ficou tocando com você, toca com vocês, né? Por tanto tempo, e ela fez uma música nova com vocês agora. A linha do rock perene, assim. Bom, vamos lá, vamos para as perguntas. Eu saio aqui, ó. Do José Norberto Flash, Orbe, o Zé tá aí? Prazer te conhecer pessoalmente. Tudo bem? Olha só, quando começa a turnê, já tem datas? Vocês têm as respostas? Porque eu tenho aqui a cola. Fala aí. Eu falo? Fala que eu não decorei. Vamos lá, vou te responder. 28 de abril, no Rio de Janeiro, Genesse Arena, que fala? Isso, tá? Genius? Ah, tá, Genius, tá. 45, gente, isso é muito bom de falar, de R$45 a R$450. Que mara. Expo Minas em Belo Horizonte, dia 29 de abril. R$125 a R$340. 5 de maio, Hard Rock Live em Florianópolis. R$125 a R$380. Dia 6 de maio, Beira Rio Anfiteatro Porto Alegre. Ingressos que variam de R$70 a R$380. 27 de maio, Arena Fonte Nova. Que legal, vocês vão tocar lá em Salvador. Ingressos de R$90 a R$280. E peraí que minha cola acabou. Parou em Salvador. Peraí, Carol, estou voltando aqui. Depois de Salvador, tem dia 2 de junho, no Classic Hall, em Recife, de R$90 a R$280. Dia 3 de junho, Marina Park, em Fortaleza, de R$90 a R$280. Dia 7 de junho, Arena Mané Garrincha, em Brasília, R$110 a R$380. Dia 10 de junho, Pedreira Paulo Lemis, que é tão lindo lá, né? Em Curitiba, R$125 a R$380. E só dia 17 de junho em São Paulo. Por isso que eu digo, a gente precisa conversar, Gustavo. Allianz Parque, dia 17 de junho, de R$45 a R$380. Gente, ó, isso é importante também de falar. A pré-venda começa amanhã, às 6 da tarde. E as vendas mesmo começam dia 22 de novembro, ao meio-dia. E eu tenho mais perguntas. Tati Gama, do veículo Barquinho Cultural. Cadê a Tati? Gente, o Liminha chegou.
Salve! Um salve pro Liminha. E queria também dar um salve pro André Frateschi, que está aqui, gente, que eu achei o máximo quando eu dei de cara com ele. A Tati Gama pergunta o seguinte: qual a importância dessa turnê para a cena da música e para o rock nacional atual? Cadê? Eu digo que é muito. Eu acho que isso não cabe a gente dizer, né? A importância se dará na hora que acontecer. Eu acho que, para mim, a importância dos Titãs já está estabelecida nesses 40 anos de existência em todos os seus momentos, entendeu? Pois os Titãs é uma banda que continua, né? Então, assim, e, obviamente, o reencontro de uma parte da produção dos Titãs com nós 7 juntos é um feito, né? Que se dará nesse momento. Então, é hora de o pessoal se ligar e assistir. O pessoal se ligar, né? Eu acho que isso é uma coisa legal de dizer, porque eu acho que eu vejo muita solicitação de fã para a gente, através dos anos, para a gente se encontrar, se reencontrar, não é de hoje. Isso vem acontecendo desde décadas já. E, na verdade, isso é um momento muito especial, esse encontro, porque, primeiro, a gente não sabe se vai acontecer novamente. Segundo, a gente vai fazer uma coisa, como o Nando disse muito bem, muito foda. Então não percam essa oportunidade, porque ela é rara. É isso. É daí que o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, de Todos ao Mesmo Tempo Agora, traz essa força, né, Vitor? Muito bom esse nome. Pergunta da Pamela Malva, que é da Rolling Stone. Vocês comentaram aqui que tiveram grandes professores enquanto criavam sua própria música. Como é saber que 40 anos depois vocês assumiram o lugar de professores de novas gerações? Não tem muita cara de professor, não, né? Eu acho que eu continuo aluno. Eu acho que para uma banda de rock não é bom ficar se imaginando como professor. Você não é mais... Se a gente pode inspirar novas gerações, é ótimo. E acho que isso deixa a gente muito satisfeito, claro. Acho que existe uma linha, nessa questão. Eu joguei essa ideia aqui na roda, assim como eles, eu também não me vejo como professor, eu me vejo como aluno ainda, você é um eterno aluno, vou aprender desses professores e de outros professores e professor ao longo da minha vida, né? Mas é negável também que muita coisa que a gente falou e continua falando, né, depois de 40 anos, a gente acaba ensinando, né, alguém de alguma forma, né? Então algumas pessoas fatalmente nos veem desse jeito, assim, né? Só queria pegar um atalho, né? Arnaldo, por exemplo, 1992, Nando 2002, eu 2010 e Paulo 2017. Está correto, Paulo? 2017. 16, desculpa. Da minha experiência, assim, pegando um pouco essa ideia do professor, eu nunca em entrevista eu disse sair, eu sempre dizia, era difícil para mim dizer sair, eu dizia, eu me desliguei, eu fui dar um tempo, eu não usava essa palavra, era muito difícil, né? Porque eu acho que uma banda desse tamanho, com essa música, projeto, né, desse status, assim, você nunca sai. Mesmo as matérias que eu sempre acompanhei do Arnaldo, né, na brilhante carreira dele, de 30 anos como artista solo, sempre alguém da imprensa dizia, esse Titã. Então, isso para mim sempre foi a maior prova, que o Arnaldo foi cuidar da vida dele, mas sem se desligar dos Titãs, ele sempre ficou do nosso lado, né? Logo depois, assim, né? Poucos anos depois, o Arnaldo já estava aqui fazendo música, dividindo, enfim. Então, um projeto dessa magnitude, não tem como sair, impossível, você nunca vai sair, entendeu? Mesmo que você não esteja no palco hoje, com o Branco, com o Brito e com o Tony, mas de alguma forma, assim como o Marcelo, você está lá, porque as músicas estão lá, as músicas nos representam, na verdade é isso, sendo compositor ou não, mas gravou, tocou, ficou na estrada, você incorporou, então aquilo é para sempre, você nunca vai deixar de ser um membro da banda, assim, dessa forma, né? Eu lembro desse jeito. Caiu no labirinto e não sai mais. E mesmo eu, por exemplo, mesmo depois que eu não fazia parte mais da banda,
A gente continuou compondo muitas músicas junto, tem várias músicas que eu sou parceiro, que os Titãs gravaram nos discos deles depois que eu já tinha saído, e tem muitas parcerias nossas que eu gravei nos meus discos solos também. Então, e fora os encontros, né? Então isso tudo continua, porque é um negócio muito verdadeiro, essa coisa de compor assim também, é só a gente se encontrar e a coisa sai com uma facilidade, assim, é muito legal. Eu acho o seguinte, que é natural que a gente não se sinta, voltando à pergunta original, nesse lugar de professor, mas é inegável que o trabalho que os Titãs, dos discos que eu fiz junto com os Titãs, eles são de extrema qualidade, de resolução, e eles servem de referência. Eu aprendi muito com os Titãs, entendeu? O meu modo de trabalhar foi construído ali, ouvindo, observando, desenvolvendo junto com eles. Então, assim, os Titãs me ensinaram também. Então, assim, é inegável, é esse o nosso lugar mesmo, sabe? Do que eu participei, e imagina, você pega qualquer lista de disco que se faz, embora essas listas sejam uma bobagem, é muito significativo que a Cabeça de Dinossauro esteja entre os 10 discos lá. Por quê? É porque muita gente ouviu e dali aquilo repercutiu nas suas próprias vidas. Isso é um tipo de ensinamento. Então, assim, inegável que os Titãs têm esse lugar, sim. Eu me pego chamando eles de mestres, isso é verdade, né? Desde o Luau, desde que eu tinha 20 anos. Eu chamo de mestre até hoje. Eu vou escrever alguma coisa e falo, mestre, para eles todos. Gente, acabou, né, Carol? Pode encerrar? Não? Fala, Tony. Não. A gente tem era uma surpresa, mas vai deixar de ser nesse momento agora. Porque a gente está falando aqui que tem um auxílio luxuoso também, que quem vai fazer as guitarras do Marcelo, quem vai tocar tá presente aqui nesse projeto é o Liminha. Gente! Era uma surpresa, mas agora vem Liminha, vem pra cá. Chega aqui, Liminha. Chega aí, vem aqui. Chega pra foto. Olha, olha que eu não sabia disso. Era surpresa, mas agora deixou de ser. Vamos abrir para novas perguntas, porque se introduziu o outro elemento na coletiva, né? Mas isso é muito legal, né? Porque vamos falar sobre essa escolha. Mais uma pessoa. Nando. Nossa, que fez parte da história. Acho que o Liminha Nando, produziu Brito, tantos Tony discos podem falar bastante importantíssimos de vocês. desse, né? Por que essa ideia apareceu? Ô, Liminha, você me pulou, depois eu vou aí te dar um abraço. Tá bom. Com certeza. Mas vem cá, agora você fala. Como é que surgiu esse convite? Você que é essa pessoa tão importante para os Titãs, produziu tantos discos icônicos deles. Esse convite, teve um dia que eu fui jantar com o Nando para tratar de outros negócios, que ele falou assim, eu tinha maior vontade de repente, reunir todo mundo, acho que é uma coisa importante, assim, para os nossos filhos, né, verem o que a gente fez quando a gente tinha 20 anos de idade. E ficou aquela coisa, mas não estava nada encaminhado, nada fechado. Aí passou um tempo, eu recebi um telefonema, um e-mail, acho que foi de você. Eu falei, pô, o negócio realmente decolou, né? E aí veio essa notícia que eu estaria tocando, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, tocando as guitarras do Fromer, né? E aí, isso para mim é a coisa mais importante que vai acontecer o ano que vem, com certeza. E você já está separando as guitarras, né? Não entendi. Já está separando as guitarras? Pois é, estou numa maior dúvida ali, tem um arsenal Gente, ele tem um arsenal de guitarras, assim, absurdas. A gente estava falando negócio de mestres, né? Eu lembro que quando eu era garoto, estudava no Colégio Rio Branco aqui, e já queria ser um guitarrista, um músico de rock, e um dia os Mutantes foram tocar lá no Colégio Rio Branco, eu era muito pequeno, e jovem, assim, mas já querendo fazer aquilo, mas não tinha nenhuma experiência, tocava violão, e lembro de ver o Liminha ali tocando, o cabelão que ele tinha, tocando baixo, e foi um dos mestres de todos nós aqui, depois de poder ter trabalhado com ele, então é muito legal ele estar junto nessa balada.
a ideia do nosso encontro, ela já está com esse papo, essa ideia já está... A gente já vem falando disso há um bom tempo, né? Entre nós aqui. Mas vou entregar a Liminha. Mas teve um dia, bem antes da pandemia, eu não sei por que cargas d'água, a Liminha me ligou, né? Lá no Rio de Janeiro. E dentre as coisas que a gente falou, Liminha disse assim, bem antes da pandemia, Liminha falou, olha só, se tiver um encontro entre vocês e vocês não me chamarem, vocês vão se ver comigo. E era uma ideia que a gente já falava assim. É né? explicado agora porque ele foi chamar. E eu falei, pois é. Aí eu falei, pô, Liminha, coincidentemente você está dizendo isso, mas a gente já vem falando nessa ideia há algum tempo. Eu acho que depende da agenda de cada um, enfim, você sabe, né? Mas o Liminha foi muito veemente naquilo. E essa história circulou entre a gente, né? Isso, de certa forma, pesou. Né? Eu fiz uma campanha também, uma vez no avião, na ponte aérea, você estava sentado assim, tinha o corredor, os dois estavam no corredor, eu vim a viagem inteira falando para o Charles que vocês tinham que voltar, que ele tinha que voltar a tocar, porque tem uma legitimidade, a banda, vocês juntos são uma usina de tudo, né, cara? Então, eu já vinha pensando muito nisso, porque, pô, é um patrimônio, cara, difícil de calcular isso que os Titãs fizeram, né? Então, para mim é curioso, porque antes de tocar com eles apareceram no estúdio para a gente fazer o Cabeça Dinossauro. Eu tinha acabado de fazer o Selvagem dos Paralamas, né? Os Paralamas, legal, a gente era super brother, e aí eles de bermuda, blá, blá, blá. Aí chegaram esses caras todos de preto, assim, aquela coisa, né? Os assistentes no estúdio ficaram, os caras, não sei o quê, os paulistanos. Quebrou a máquina de gravação com a máquina suíça. Um negócio absurdo. Aí você e o Arnaldo sentados lá em cima, assim, o Arnaldo com a cabeça raspada aqui. O estúdio parecia um manicômio. Assim. A gente resgatou o seu lado mutante, né, sério. Foi demais, cara. Que a gente não tinha intimidade, assim, né? Mas logo a gente teve uma química ali muito legal. E Titãs, acho que é a banda que eu mais atuei, assim, né? A gente foi tocar em Montreux, tocamos no Hollywood Ele já Rock. fez uma boa parte da turnê do acústico com a gente, fora os discos que ele fez, são os mais importantes da nossa carreira, com certeza. E ele é um mestre, a gente aprendeu muito com ele e é para sempre grato. Mas, fora tudo isso, a gente é amigo de dar risada e fazer coisas estranhas de vez em quando. Eu estava comentando o humor dos Titãs, não sei com qual de vocês, assim, que eu nunca vi os Titãs contarem uma piada, né? Não tem piada, né? É um humor diferente. Foi com o Arnaldo, acho. Eu tive com ele recentemente. É um humor completamente diferente, assim, um humor sério, né? Um negócio que muito bom. Enfim, só diversão, né? E arte. Isso aí. Isso. Nossa, que surpresa. Não imaginava mesmo. Que lindo. Então é isso. 10 apresentações em 2023. E é o que o Charles Gavan falou nos bastidores, é o que a gente precisa e que você acabou de falar. Diversão é solução, sim. Né? Carol Pascoal e o time da Trovoa, comunicação, assessoria da turnê dos Titãs Encontro, eles vão enviar um link com todo o material e detalhes que vocês precisam saber. Qualquer dúvida, eles estão à disposição. Eu queria dizer mais uma vez que para mim é uma honra estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu estava até gravando um negócio, eu só falei assim, eu não sei o que é, mas eu vou. Eu não sabia que era esse reencontro. Aí depois eu fui ler, eu fiquei com o olho cheio de lágrimas, assim, eu falei, gente, vai ter o reencontro então. E que bom a gente estar fazendo parte disso. Muito obrigada, Arnaldo, Charles, Tony, Obrigado a você. Obrigado Nando, a todos. Paulo, Brito, Liminha, Gustavo. A gente vai fazer foto agora para a imprensa. Imagina, vamos só fazer uma foto aqui para a galera? Peraí que eu tô indo. Eles sozinhos primeiro, depois eu entro, vai.
sobe um pouquinho aqui vocês aqui, só para poder gravar o pessoal que está no meio. Pode fazer uma aqui, pessoal, por favor? Obrigado, viu? Bora gostar, pensar. Só as tripulações.